Glória a Deus. Amados, abra a sua Bíblia na primeira carta de João. Primeira carta de João. Lembrando que João escreveu o Evangelho de João, segundo João, escreveu primeira e segunda e terceira carta de João e o livro de Apocalipse ainda. Ele escreveu todos esses livros, chamado o apóstolo do amor, o apóstolo amado pelo Senhor. Tão amado, chamado o apóstolo do amor. Você diz que João era tão bonzinho, né? Uma certa vez ele com o irmão dele, como é que era o nome do irmão dele mesmo? Como é que era o nome do irmão do João? Alfeu? Tadeu? Era esse? Eu nem sabia que ele tinha irmão. Eles tinham uma empresa de pesca. Seu sócio era Pedro. E tinha mais um lá, o Tiago, o irmão dele. E esse Tiago que escreve a carta não é o Tiago, o irmão de João. Esse Tiago aqui é o irmão do Senhor Jesus Cristo. E eles, uma certa vez, sabe o que eles fizeram? Eles foram chegar numa aldeia, não deixaram eles entrar para evangelizar, pregar a palavra, distribuir uns folhetinhos, né? Sabe o que eles fizeram? Voltaram para Jesus e falaram assim, ó: Jesus, dá-nos a autoridade aí para nós mandar descer fogo e queimar toda essa aldeia. Eles eram bonzinhos, né? Queridinho. Sabe como é que Jesus chamou eles? Boanerges, filho do trovão, filho do fogo. Você viu? Bonzinho eles, né? Então eu quero dizer para você que você tem jeito. Eu sou meio ruim, não. Você pode ser chamado o apóstolo do amor também. Ser manso. Olha Moisés era forjado, meio gauchado, né? Moisés era assim, meio gauchão, assim, né? E sabe que ele chegou a dizer assim, ó: eu sou pesado de língua. Ele não quis dizer que ele era gago, ele disse que ele era meio diretão, forte assim. Sabe o que a Bíblia diz sobre ele? Que ele se tornou o homem mais manso da face da terra. Quando nós temos Jesus, a mansidão vem. E a mansidão é um fruto do Espírito. Amém? Então vamos ler a palavra do Senhor. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo... Vamos ler do 6 até o versículo 10. Glória a Deus. Todos acharam? Quantas Bíblias nós temos aqui? Quem não tiver Bíblia, fica do lado de um crente aí. Quem vai ter Bíblia. E quem tem um óculos sobrando, empresta para o Romeu ler. Ele esqueceu o óculos dele. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 6 a seguir diz assim: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Diga comigo: purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Diga comigo: purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos mentiroso e a palavra não está em nós. Amém? Glória a Deus. Amados, eu frisei bastante essa questão da purificação. Você vai entender um pouco comigo já nessa introdução. Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus, mas ele cometeu alguns pecados. E não foram poucos, foram muitos. Mas dentre esses muitos pecados, ele cometeu 2 tipos de pecado, e esses pecados ele demorou para confessar. Não quer dizer, às vezes as pessoas acham que Davi era tão puro que ele só cometeu esses 2 pecados, que era o assassinato e o adultério. Não, os outros pecados que ele cometeu, ele confessava, ele pedia perdão a Deus. E esses 2 ele demorou demais.
demorou demais para pedir perdão dos seus pecados. No Salmo 32, você vai encontrar ele se declarando qual era a situação dele por não ter confessado o seu pecado. Ele começa a dizer o seguinte: as minhas noites se tornaram em seguidão de estio, os meus ossos envelheceram, então eu confessei o meu pecado. Ele confessou o pecado dele. No Salmo 32, você vê ele confessando o pecado dele. Agora, no Salmo 51, você vai entender que, além de ele pedir perdão dos seus pecados, ele pede para se purificar. Ele diz assim: lava-me com isopo e ficarei mais alvo do que a neve. Amado, isopo seria mais ou menos, para você entender, essas buchas que as mulheres usam na cozinha. Tem um lado mais macio e tem um lado dele que é meio para lavar mesmo. Se esfregar no inox, vai riscar. Minha esposa deu risada agora aqui. É o seguinte: semana eu tirei um adesivo do carro e estou tirando aquela cola com a buchinha, tirando aquela cola do adesivo ali. E ela avisou para mim, não, e eu naquele descuido daqui, eu virei e passei no carro, a bucha do lado, que ficou aquele risco do lado ali que eu fiquei. Falei, pronto, agora já fiz isso. Olha lá, olha do quê? Olha só, passou tira-mãe, isso aí, ó, tá vendo? Aí o Cláudio também é cultura. Agora, amados, veja bem, olha o que Davi disse: lava-me com isopo. Isopo, amado, é pior do que aquela bucha ali. Ele me lava, ele disse, e ficarei, me purifica. Ele quis dizer que era para limpar. Com isso, amado, veja bem, o pecado, ele chega às narinas do Senhor com mau cheiro, é uma podridão, é uma sujeira. Então, quando uma pessoa, ele pede perdão dos seus pecados, automaticamente ele precisa pedir que Deus purifique para limpar essa sujeira da vida dele. Muitas pessoas, amado, eles continuam com essa imundícia, eles não são purificados. Vocês vão entender no decorrer dessa palavra, amado, que nós queremos nessa noite intitular com o seguinte tema: as duas preciosas graças. As duas preciosas graças. Nós oramos muito, perdoa os nossos pecados, sim ou não? Mas oramos pouco, me purifica. Me purifica, me limpa, me tira essa sujeira. Amados, vocês vão concordar comigo que quando nós cometemos algum pecado, como é que você se sente diante de Deus? Imundo, sujo. Não é essa sensação que nós temos diante do Senhor? Você fala assim, mas eu estou imundo, eu me sinto imundo. Foi essa sensação, foi esse sentimento que Davi teve, a ponto dele dizer: devolva-me a alegria da salvação, me lava com isopo, esfrega, Senhor, me limpa, me tira essa sujeira, porque eu me sinto imundo, eu me sinto podre. Senhor, tira essa sujeira de mim. É essa sensação que a maioria das pessoas que se que tem consciência daquilo que fez, ele se sente imundo e ele precisa ser purificado. E foi aí que Davi, ele pediu, e diz, quando ele fez isso, ele voltou à alegria da salvação. Ele diz assim: agora eu posso ensinar os transgressores, eu posso mostrar para eles que sim, com arrependimento, com perdão, com purificação, nós ficaremos mais alvo do que a neve. Amém, amado? Diga para o teu irmão, você pode ficar branquinho, amado, mais alvo do que a neve. O Bruno está quando a Denise falou assim, você pode ficar branquinho, eu não quero, eu quero ficar marronzinho. Eu quero ficar marronzinho. Mas é um branco da alma no nosso interior. É essa limpeza que nós precisamos, amado. Oramos pouco, purifica-me. Oramos muito, perdoa os meus pecados, mas esquecemos de dizer: Senhor, purifica-me. Depois de ter pecado, é preciso pedir perdão, amados, e purificação. Lembre disso, amado. Nós precisamos pedir purificação.
essa sensação que muitas vezes ficamos, amado, de sujo, imundo, é falta de purificar-se. O pecado provoca uma sensação de culpa e de sujeira. O pecado, sentimos culpado. E o inimigo é tão terrível que ele nos coloca, nos leva a pecar, e depois que ele peca, ele sai e aí nos deixa sozinho, e aí nós ficamos com medo, não queremos chegar na presença do Senhor, fugimos de Deus porque nós estamos em pecado e esquecemos, amado, que o Senhor na sua palavra diz: se pecar, saber que temos um advogado que se chama Jesus Cristo e ele nos purificará de todo pecado. Davi nos ensina essa dupla oração. Uma das coisas piores que tem é você se sentir culpado e sujo. Como é difícil você se sentir culpado e sujo. De repente acontece alguma coisa, eu me sinto culpado e sujo. Você já imaginou, digamos, você todo imundo? Você percebeu que a maioria das pessoas que são escravizadas pelo diabo, eles são sujos? Eles são imundos. Você dá uma olhada para essas pessoas que eles começam a se tornar, são possuídos por um tipo de demônio, andam como um andarilho, eles andam imundos. Você percebe que muitas das vezes as pessoas, eles começam dentro das casas deles mesmos, são terríveis, imundos. E parece que é tudo normal. O demônio, o diabo, recebe o nome de Beelzebu. Beelzebu significa o senhor das moscas. E as moscas andam aonde? Em lugares imundos, sujeiras. Então o pecado é algo imundo. O pecado é sujo. E a pessoa que quando tem uma consciência, ele se sente dessa forma. E quando nós, amados, não é porque nós aceitamos Jesus Cristo que nós não pecamos. Nós somos pecadores arrependidos. Não vivemos na prática do pecado. O pecado na nossa vida se torna um acidente. Se nós pecarmos, nós corremos aos pés de Cristo. E se nós demorarmos cada dia mais para pedir perdão dos pecados, amado, olha, é bobeira nossa, porque nós sabemos que Deus conhece todas as coisas. Lembra da história do pato? Quem não conhece a história do pato aqui? Levanta a mão quem não conhece a história do pato. Algumas mãos. Eu vou contar a história do pato para vocês. Olha bem, amado, é igualzinho essa história que eu vou contar. Porque as pessoas, digamos, eles pecam e acham que Deus não vê. Deus não sabe. Essa história é de dois, nessas épocas assim de férias. Vamos colocar o nome Joãozinho e Mariazinha. Foram passar as férias na casa da vovó, no sítio. Legal, passar as férias no sítio. E ali, Mariazinha brincando daqui, e o Joãozinho pegou um estilingue. O nordestino chama como? Bolhadeira, né? Balhadeira. E ali, e ele estilingue. Pera, daqui a pouco ele pegou uma bolinha de gude. Na cabeça do pato, de estimação da avó, e o pato já espernou e já caiu morto, o pato da avó. E aí ele pegou e rapidamente fez um buraco e vou enterrar o pato da avó ali, e enterrou direitinho, ajeitou. E toda pessoa quando está escondendo alguma coisa, depois que ele dá uma olhada assim, ó, para ver se tem ninguém vendo. Quando ele fez assim, a Mariazinha, a irmãzinha dele, falou assim, ó, tô vendo, eu vi. Chegou a hora do almoço, vamos comer e almoçar. E daqui a pouco a avó diz: Mariazinha, vai lavar a louça para a avó. Não, é o Joãozinho que vai lavar a louça. E ele foi falar não. Aí diz: ó, o pato. E ele foi lavar a louça. E outro dia lavar a louça de novo, e na janta e no almoço, e já se passaram mais de uma semana e ele lavando louça. Estava com a mão até desencardiu, até a mão dele, tanto lavar a louça. Chegou um momento que ele chegou e falou: não aguento mais. Chegou para a avó: vó, eu preciso conversar com a senhora. Fala, Joãozinho. A senhora sabe que eu sou meio ruim de pontaria, né? Sei. Olha, eu matei o seu pato. Ela disse: eu sei. A senhora sabe? Sim, sei.
E por que você não falou nada? Eu estava esperando você chegar. Só me perdoa? Perdoa. Terminou aquilo lá, chegou a hora do almoço, veio novamente, o Joãozinho vai lavar a louça, eu não vou lavar a louça. Eu já contei para a avó já sabe. Qual que é o moral da história, amado? As pessoas pecam e acham que Deus não está vendo, Ele vê tudo. Ele vê todas as coisas. E as pessoas muitas vezes não confessam, não falam do seu pecado. E quando estão diante de Deus, como esse louvor, adorando ao Senhor, quando você começa a sentir a presença de Deus, olha, o inimigo cutuca você e diz assim, ó, pata. Ele murcha que nem uma flor, ele murcha ali. E esquece que tem que confessar os seus pecados ao Senhor. O Senhor vê todas as coisas. Ele sonda até os nossos corações. A palavra nem chegou nos nossos lábios. Ele conhece todas as coisas. Nada foge dos seus olhos, amado. Por isso que quando nós pecamos, nós temos que correr aos pés do Senhor. Davi achava que Deus não sabia. Ficou tempo, tentou enganar, mas chegou o momento que ele não aguentava mais. Ele sentiu como os seus ossos tivessem esmagado. Ele não dormia mais, até que ele confessou, pediu a purificação e se tornou livre, liberto do seu pecado. Podia dizer, eu posso ensinar agora os transgressores. O pecado vem primeiro e em seguida a sujeira. O pecado vem primeiro e aí vem a sujeira. Isso é muito importante para nós entendermos isso, amado. Você pedir perdão apenas seria como trocar de roupa sem tomar banho. A pessoa que só pede perdão dos seus pecados e não pede para purificar é igualzinho a alguém que troca de roupa sem tomar banho. É legal? As pessoas estão vendo você vestidinho limpinho, mas não sabem que você não tomou banho. Vai tirar a roupa, vai estar marcado, está suja. Então pedir perdão apenas seria como trocar de roupa sem tomar banho. Só o Espírito Santo pode levar uma pessoa a reconhecer que o pecado e a sua sujeira, só o Espírito Santo, porque ele convence o homem da justiça, do juízo, do pecado. É exatamente o Espírito Santo que vai trabalhar na vida das pessoas. É o Espírito Santo que vai convencer que ele está no pecado, que ele está sujo, que ele está imundo, e ele precisa se arrepender e pedir perdão dos seus pecados e dizer, purifica também, Senhor. Olha o que a Bíblia diz, confirmando essa palavra, João capítulo 16, verso 8, diz assim, e o Espírito Santo convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só Ele pode fazer isso, amado. Olha o que diz a palavra do Senhor em Isaías capítulo 1, verso 18. Presta atenção nesse versículo. Os seus pecados os deixarão manchados de vermelho escuro. Mas eu os lavarei, e vocês ficarão branco como a neve, branco como a lã. Olha como ele frisa, diz assim, que os nossos pecados deixarão manchado de vermelho. Diz sim, manchado de vermelho escuro. Mas eu os lavarei, purificando, e vocês ficarão branco como a neve. Sim, branco como a lã. Ele diz somente isso, amado. E Isaías é tido como o profeta messiânico que mais falou sobre Jesus. Aqui ele está falando exatamente da obra redentora que o Senhor Jesus Cristo iria fazer 750 anos depois, ali na cruz do Calvário. Só o sangue de Jesus para nos purificar e nos deixar branco como a lã, amado, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Não temos mais do que nos envergonhar. A sujeira, essa sujeira física é fácil de se limpar. A gente encontra, vocês observaram esses dias, tempo atrás, que o Glenn estava contando de uma pessoa que ele estava ajudando a dar banho. A imundícia tinha crostas de sujeira, de craca e de tudo que é mais. É fácil, 1, 2 banhos, taca sabão, taca escova, sai. Mas a sujeira que está dentro, que é a causa do pecado, amado, só o sangue de Jesus para limpar. E para isso acontecer, a pessoa tem que reconhecer, ele tem que pedir perdão dos seus pecados. Ele tem que pedir a purificação interior. Muitas pessoas acham, mas isso, pastor, que o senhor está falando de purificação, não é só coisa do Velho Testamento? Não, é coisa do Velho Testamento e do Novo Testamento.
A purificação interior, ela vai aparecer tanto no Velho como no Novo Testamento. Jesus disse olha o que Jesus disse para os fariseus. Quem eram esses fariseus? Um dia perguntaram para a pessoa assim: quem sabe o que eram os fariseus? Alguém levantou a mão e disse: fariseu é aquele que fareza a vida dos outros. Não tem nada a ver. Fariseu era uma classe de pessoas escolhidas que eram zelosos da lei, foram escolhidos para cuidar da lei, para ensinar a palavra. Olha o que Jesus disse para eles. Jesus disse aos fariseus: vocês são como sepulcros caiados. Como que é os sepulcros caiados que ele estava dizendo aqui, amado? Nós chegamos no cemitério e você vê aqueles túmulos ali com as pedras de mármore, de granito, a coisa mais linda, e metal, todo bonito, todo decorado, mas por dentro, podridão. Foi isso que Jesus disse para eles: olha, vocês, no seu exterior, vocês estão todos com essas vestimentas cheias de detalhes, mas por dentro vocês são como sepulcros caiados. Vocês estão podres por dentro. Vocês precisam se arrepender. Vocês precisam pedir perdão dos seus pecados. Jesus disse isso. Olha o que diz a palavra do Senhor também em Jeremias capítulo 4, verso 14. Olha o que ele diz: lava o teu coração da malícia. Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que seja salva. Jeremias falando para lavar o coração da malícia, para que seja salvo. Isso quer dizer que essa sujeira no nosso interior, que antigamente existia, poderia nos levar ao inferno, a não sermos salvos. Mas como nós aceitamos Jesus, se arrependemos dos nossos pecados, pedimos que o Senhor nos purifique, nos lava com o seu sangue precioso, nós se tornamos mais alvo do que a neve. Glória a Deus. Tiago capítulo 4 verso 8 diz assim: purificai as mãos pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o vosso coração. Purificai as vossas mãos pecadores, mãos que contaminadas, que praticam o pecado, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o vosso coração. Esse ânimo dobre é pessoa que é uma coisa aqui e daqui a pouco já é outra. Tem uma dupla personalidade. Ele chega ao momento de que ele se diz cristão e daqui a pouco está praticando as coisas erradas. Ele fala com seus lábios uma coisa, mas o coração dele está outra coisa. Isso que Tiago está dizendo: purificai, diz, limpai. Tirai a sujeira das vossas mãos. Mas minha mão está limpa, mas é as suas mãos que têm praticado o pecado. E vós de ânimo dobre, limpai o vosso coração. Quantas pessoas que têm um coração tão sujo, tão maldoso, com tanta sujeira, amado. Olha, eu vou dizer uma coisa. Olha o que é sujeira no coração: mágoa, desejo de vingança, inveja, todo esse tipo de coisa são sujeira no coração das pessoas. Ódio são sujeira no coração. Pode citar mais coisas aí que são sujeira do coração, amado. Ciúmes, sujeira no coração. Mentira, sujeira do coração. O que mais? E todas essas coisas nós temos que mandar. Sai, Satanás, some daqui. Senhor, limpa meu coração. Limpa meu coração. Limpa, vê se há alguma coisa de mal no meu coração. Ou seja, vê se há alguma sujeira no meu coração, Senhor. E Jesus só vai limpar se eu e você autorizar. Quantos aqui estão dispostos para deixar Jesus limpar o seu coração? Vamos dizer: Senhor Jesus, limpa o meu coração. Limpa mesmo, Jesus, toda a sujeira. Amém. Tem que pedir exatamente isso. Amado, isso não é uma oração de um dia de uma mensagem, um domingo como esse. Essa é uma oração que todos os dias nós temos que fazer diante do Senhor. Chegar ao final do dia: Senhor, vê se tem alguma coisa no meu coração, tem alguma sujeira. Limpa, Senhor, esse meu coração. Senhor, dá-me um coração igual ao teu, Senhor. Dá-me um coração que sabe amar. Dá-me um coração que sabe perdoar. Dá-me um coração que não guarda mágoa de ninguém, que não guarda nenhum rancor, que não mente. Um coração como o seu, Senhor. Essa deve ser uma oração que todos os dias eu e você temos que fazer, amado. Amados,
tanto o perdão e a purificação interior são graças de Deus. E graça é o quê? É um presente que eu não mereço. A graça de receber o perdão e a graça de receber a purificação. Por isso que nós intitulamos as duas graças. É exatamente isso, essa graça que nós precisamos, amado, dia após dia. Essa graça somente para aqueles que confessam e reconhecem que estão sujos. Tanto o perdão e a purificação no nosso interior são graças de Deus, amado. São graças de Deus. E eu preciso e você precisa. Não é obra de um homem, não é obra de uma mulher, é obra do Senhor Jesus Cristo. Só Ele pode perdoar pecados, só Ele pode limpar o coração do homem. Somente Ele pode fazer isso, amados. Para você crer que precisa tanto de perdão como de purificação, vamos ver mais alguns textos aí, né, amados? Olha bem, abra a tua Bíblia junto comigo em Zacarias capítulo 13, verso 1. Zacarias capítulo 13. Zacarias 13, 1. Zacarias é facinho, logo no final do Velho Testamento, você voltando de Mateus, você já vai encontrar aí. Olha bem, Zacarias 13, 1 diz assim: naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Oh, glória a Deus! Olha, amado, que maravilha! Olha o que diz: naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi. Agora vamos, lembra que Jesus disse para aquela mulher, a mulher samaritana que estava carregada de pecado, imunda de sujeira no seu interior, e o Senhor Jesus disse: se você soubesse quem te pede água, você pediria e eu daria água viva que jorra para a vida eterna. Ele estava dizendo para aquela mulher que essa água purificaria, essa água perdoaria os seus pecados. Lembra quando Jesus Cristo estava lavando os pés dos apóstolos e chegou em Pedro, e Pedro disse assim: o Senhor não vai lavar os meus pés, não. Jesus: se eu não fizer isso, você não tem parte do meu reino. Então me lava todo o corpo, Senhor. Se você não precisa, vocês já estão limpos pela palavra do Senhor. A palavra de Deus nos limpa, a palavra do Senhor nos purifica, e Jesus é a palavra. Glória a Deus. Naquele dia haverá uma fonte aberta. Oh, glória a Deus. E essa fonte, amado, ela é uma fonte inesgotável, amado. Como é maravilhoso. Eu fico imaginando, não sei se vocês, os mais novos, vão ter o privilégio que muitos de nós tivemos de morar no interior, morar no sítio e descer naquelas bicas d'água, naquelas minas d'água altas assim, você entrar debaixo daquela bica, tomar banho debaixo das bicas. Quantos já fizeram isso, amado? Quantos já fizeram isso? Muitas pessoas já fizeram esse tipo de coisa. Amado, imagine aqui quando o Zacarias diz o seguinte: naquele dia haverá uma fonte, uma água que não vai somente limpar o nosso exterior, mas o nosso interior. Glória a Deus. Olha bem, vamos ver mais um versículo. Ezequiel 36. Ezequiel 36. Só voltar um pouquinho, você já vai encontrar Ezequiel 36. Olha o que diz o versículo 25. Ezequiel 36, versículo 25. Diz assim: então aspergirei água pura sobre vós, e ficarei purificados de todas as vossas imundícies, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Oh, aleluia. Não precisa mais, como no Velho Testamento, que eles pegavam aquele sangue e aspergia sobre as pessoas. Jesus foi o sacrifício vivo. Ele, como diz aqui o profeta Ezequiel, então aspergirei água pura, uma água que limpa o nosso interior. Jesus é a água da vida. Jesus é a fonte inesgotável. Jesus é aquele que nos limpa, que nos purifica, amado. Você pode dizer glória a Deus, amado?
Diga para o seu companheiro: fica tranquilo que Jesus limpa o teu interior. Amados, você já parou para imaginar todos esses nomes aqui, Jesus limpando o coração deles? Você já imaginou Jesus fazendo uma obra? E eu creio, amado, que enquanto nós estamos orando, estamos clamando, o Espírito Santo de Jesus está fazendo a obra na casa dessas pessoas. Essas pessoas já não estão entendendo mais o que está acontecendo com eles. Amado, eles começam a sentir algo diferente. Chego de manhã e diz para a mulher: eu estou sentindo algo diferente. Eu estou sentindo uma paz dentro dessa casa. Olha, eu não tenho mais desejo de dizer palavrão. Eu não tenho mais desejo de fazer isso. Eu não sei o que é, mas nós sabemos que é a oração do povo de Deus, que Jesus está transformando a vida deles. Você crê nisso, amados? Você crê que a hora que você chegar com o convite, eles vão dizer: é o que eu mais quero, eu vou estar lá? Porque a obra o Senhor já começou a fazer, amado. Glória a Deus. E aí, no Novo Testamento, é o texto que nós lemos, o versículo 7 da primeira carta de João, capítulo 1, verso 7. Olha bem, vamos ler novamente, amado. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Mas se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão. Olha bem, isso dá-nos a entender que uma pessoa que não tem comunhão com o seu irmão, ele não está na luz. Está onde? Eu tenho que ter comunhão uns com os outros. Quem é esses outros? Todos, meu próximo. As pessoas, eu tenho que ter comunhão uns com os outros. Mas se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Limpa a sujeira do pecado. Olha o que João está dizendo aqui para nós. Essas duas dádivas estão à disposição da igreja. Essas duas dádivas, muitas vezes, nós citamos o perdão do pecado e esquecemos de citar que Jesus também purifica. Ele tira essa sujeira. Na nossa nova morada, que é o céu, só entra aqueles que estão de vestes limpas. Apocalipse 22, 14. Bem-aventurado aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Quantos aqui já lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro? Não é essas vestes exterior, mas é o teu interior, o sangue de Jesus, o Cordeiro imaculado, aquele que morreu na cruz do Calvário. Ele está aqui nessa noite, pronto para perdoar pecado, pronto para nos purificar. Ele é a fonte inesgotável, é o rio que corre do trono de Deus para nos limpar, amado. Mesmo que o inimigo aponte para você, não tem jeito, mas se você confessar, tem jeito. Se você se sente sujo, Jesus limpa. Eu creio. Quantos creem nisso, amado? Se coloque em pé em nome de Jesus.